Sobre mães narcisistas e seus impactos nas relações amorosas, quando já somos pessoas adultas. Porque hoje me chegou um caso muito interessante no consultório de uma pessoa da área de saúde, uma médica, que tinha descoberto através aqui do meu perfil sobre ter uma mãe narcisista. E é impressionante como essa mulher bem-sucedida, médica, morando num bairro bacana, tendo uma renda bacana, exercendo uma maternidade muito bacana, mesmo com todo o aparato, todo o arcabouço de histórico acadêmico, informações a mil, ainda persiste nela a dor da mãe narcisista. Eu queria olhar aqui nos teus olhos e dizer para você, perguntar para você, você conhece esse tema profundamente? Ou você é mais uma dessas pessoas para quem o narcisismo virou uma moda? Fulano basta ser mau caráter que é chamado de narcisista. Eu queria que você fosse honesta comigo, porque eu também vou ser honesta com você. Eu pretendo te explicar aqui o que é de fato narcisista, e os impactos que causam e por que pessoas com mães narcisistas tendem a ter relacionamentos com parceiros, escolher a dedo parceiros narcisistas. Quais as saídas, o que fazer. Eu queria saber de você. Você também tem estado incomodada com esse modismo de chamar todas as pessoas acanalhadas de narcisistas? Seria uma maneira de vulgarizar o termo inapropriadamente, porque às vezes um filho da puta é só um filho da puta, ou uma filha da puta é só uma filha da puta, e as pessoas têm muita necessidade de patologizar o comportamento humano para não ter que lidar com as próprias escolhas. Então vamos pegar por aí. Bom, o narcisismo é um transtorno de personalidade, por isso ele se chama de transtorno de personalidade narcisista. Como um transtorno, assim como o transtorno borderline, se tem a partir do nascimento. Então ninguém se torna narcisista. A pessoa nasce narcisista. Não existe a possibilidade de alguém se tornar um narcisista. E aqui no Brasil, só a partir de uma determinada idade, onde o cérebro está maturado, e a neurociência já sabe que a maturação do cérebro, ela se dá ali por volta dos 24 anos, depois de um processo mais ou menos longo, profundo, eficaz, sério, comprometido, tanto do psicoterapeuta quanto do psiquiatra em comum, é que se vai fazer o diagnóstico, lembrando sempre que o diagnóstico é feito por um psicólogo ou por um psiquiatra, ou pelo psiquiatra através do acompanhamento de um psicanalista que não faz o diagnóstico, mas pode dar as suas impressões a respeito do seu paciente através desse feedback de tantas outras entrevistas que esse paciente vier a ter com o psiquiatra vai tirar as suas próprias conclusões, afinal ele é um médico que vê o ser humano como um todo, mas deixando claro que essa chancela é dada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, o que não impede de nós psicanalistas estudarmos bastante o assunto, e eu em particular gosto muito do assunto de transtornos, transtorno bipolar, transtorno borderline, transtorno narcisista, ciclotimia, depressão,
são assuntos que me são muito caros, TDAH, especialmente na área dos afetos e na área dos assuntos relacionados à vida adulta. Em primeiro lugar, a mãe narcisista, é importantíssimo que você saiba que a mãe narcisista ela já era narcisista antes de você nascer. Então não foi uma escolha dela e também não foi uma maldade dela para com você, embora muitas das suas ações sejam profundamente cruéis ao longo da sua vida. Ela seria narcisista de qualquer maneira. Ela teria ações dotadas de crueldade e dotadas de equívocos emocionais de qualquer maneira. Acontece que muitas vezes ela se torna mãe e as mães tendem a acolher mais ou menos os filhos. E às vezes de uma maneira truncada. Então, é importante dizer que por se tratar de um transtorno, não de uma doença, por se tratar de um transtorno, ele é muito difícil de ser apurado na sua essência, porque ele conversa com outros tipos de transtornos. Mas vamos a alguns. Em primeiro lugar, a mãe narcisista, ela tende a eleger uma filha, né? Um gênero feminino, como um bode expiatório, ainda que tenha mais de uma. Esse bode expiatório é chamado porque há alguém a quem ela dirige toda a sua raiva, sua competição, o seu afeto cortado, o seu afeto enviesado, a sua intransigência. Normalmente esse filho, essa filha, comumente um gênero feminino, ela é dotada de capacidades que a mãe narcisista gostaria de ter. E em não tendo essas capacidades, ela começa a atacar o alvo. Ou, muitas vezes, quando esta filha ela é criança, ela é usada como um troféu, como uma continuidade desta mãe. Então, é o seguinte, essa mãe orgulha-se dessa filha no sentido de que veja só o quão sensacional eu sou a ponto de ter esta filha maravilhosa que é, se não a continuidade de mim mesma. Porque assim, a mãe narcisista, ela não se coloca no lugar dela, no lugar de indivíduo, e a filha ou o filho, um outro indivíduo. Tudo gira em torno dela. Então, o que é bom é por mérito dela, e o que é ruim é estraçalhado por ela, é tratorado por ela. Por isso o bode expiatório, ele muda de posição, porque se o bode expiatório, ele confronta essa mãe e alguém desta família se coloca no lugar desse bode expiatório e outro alguém passa a fazer as vontades, vamos chamar do filho de ouro, né? Então, sempre a gente vai ter aqui dois extremos, o filho dourado e o bode expiatório. E sim, essas posições elas podem ser invertidas. Basta que o filho de ouro, em algum momento, deixe de fazer aquilo que essa mãe espera, deixe de fazer todas as vontades dessa mãe, e ele passa rapidamente a ser o bode expiatório e vice-versa. E por que isso impacta os nossos relacionamentos amorosos, os relacionamentos amorosos como um todo? Porque a mãe narcisista, ela tem como predileção a manipulação. Ela consegue fazer com que este sujeito, este indivíduo nascido dela,
só tenha olhos para as suas próprias necessidades. E uma vez que por alguma razão, por menor que seja essa razão, ela se vê de alguma maneira confrontada ou ameaçada na sua máxima atenção, a gente precisa lembrar que o narcisista é um sujeito que, para ele, só existem 3 motivos de estar próximo a uma pessoa: status, proveito e diversão. Então, o que o narcisista quer é status, poder, proveito e diversão. Dificilmente você vai ver um narcisista emaranhado com alguém de quem ele não vampirize nada, porque são pessoas, na sua essência, extremamente invejosas, pessoas, na sua essência, extremamente cobiçadoras daquilo que é do outro, pessoas que normalmente vitimizam-se da própria sorte, não porque eventualmente não tenham razão para que isso aconteça, mas porque não admitem que são muitas vezes deixados num outro posicionamento em função do seu próprio comportamento. É muito mais fácil para essas pessoas se colocarem como vítimas de alguém, de um passado e de uma injustiça. Então, os narcisistas, eles são muito tendenciosos a se colocarem como injustiçados. Outra característica do narcisista é o constrangimento à pessoa. Então, muitas vezes você chega para um parceiro narcisista e diz assim: olha, quando estivermos todos reunidos ali naquela situação, você, por favor, não brinque comigo dessa maneira porque me constrange. Exatamente o que ele vai fazer. Porque o desconforto da pessoa que é vítima do narcisista é um desconforto que para ele é muito prazeroso. Retirar a pessoa do seu centro, perceber o poder que tem sobre essa pessoa emocionalmente, para ele é muito valioso. Então, é fácil você perceber se você está numa relação de abuso emocional e possivelmente, a despeito de todos aqueles critérios que eu disse lá no início do vídeo, narcisista, quando eventualmente essa pessoa manipula você e traz culpa, muita culpa, para que você se sinta responsável pelo mal-estar que você mesma sente. Então, é a revitimização. Isso acontece em vários relacionamentos tóxicos. É importante dizer que todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo, porque relacionamentos tóxicos também existem na família, que é o berço da loucura. Quem é minha paciente aqui sabe que eu tenho esse termo gravado, falado e refalado, reeditado. Ele acontece entre parentes próximos, ele acontece no seu trabalho. E como lidar com essas pessoas? Em primeiro lugar, tentando trazer um distanciamento. E quando eu falo em distanciamento, eu não estou só me referindo a um distanciamento físico, porque nem sempre isso é possível. Há pessoas que precisam viver com o narcisista por qualquer razão, mas um distanciamento emocional, percebendo que aquilo que o narcisista fala a seu respeito é a projeção dele próprio, é a maneira com que ele tem de tentar desabafar sobre si com o gozo, o prazer e a intenção. Ele é sempre intencional de ferir o outro. O narcisista é um sujeito inteligentíssimo, com uma habilidade emocional
muito potente e que faz com que cada vez que ele se sente ameaçado, abandonado, ele imediatamente muda o comportamento de uma maneira, às vezes, até muitíssimo rápida, dócil. Então, é uma pessoa que se torna dócil, ela se torna acolhedora, ela se torna o oposto do que ela é normalmente, para justamente não perder a sua presa, porque ele não suporta o abandono. Quando ele deseja o abandono, e ele sempre vai desejar o abandono, quando e toda vez que ele sentir que dentro daquela dimensão ele não pode mais dar as cartas, ele causa um desajuste, ele leva a pessoa à loucura, no sentido de descontrole, ao desconforto, para que a pessoa tome alguma medida para que depois ele tenha o prazer de falar a todos. Eu não disse? Ela era louca. Eu não disse? Ela não está normal. São as companhias. É a religião. Eu não falei? É muito comum o narcisista desmoralizar a vítima. Toda vez que ela se afasta e que por alguma razão ela traz para si um sentimento de que vale a pena, pelo menos, raciocinar sobre a possibilidade de ter uma vida emocional com maior dignidade e respeito sobre si, é muito comum do narcisista ir de pessoa em pessoa, próximas, para que ele consiga contar sempre a versão dele, para que ele consiga sempre se ver muito bem com essas pessoas, para que a versão da vítima seja sempre uma versão desmoralizada. É importante dizer que eu vejo nas redes sociais muitas pessoas, não sei se bons ou ruins, não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, dizendo que os impactos de uma relação narcisista são facilmente retirados a partir de determinados movimentos, rituais, exercícios, como, sei lá, gratidão, perdão, conceitos que eu respeito, admiro e tento, na medida do possível, praticar. Porque ser psicanalista não é ser um sacerdócio, né? Não é ser um sacerdote. Mas que, de fato, eu não acredito, né, pelos 30 anos que eu tenho de convívio com a psicanálise, eu comecei a fazer psicanálise aos meus 19 anos, embora tenha escolhido direito como profissão, que exerci durante 18 anos, nunca deixei de estudar psicanálise, nunca deixei de fazer psicanálise, tive alta em psicanálise. Procurei psicanálise em todas as vezes em que me senti fragilizada e impotente diante de alguma dor. Então, esse é o recado. Essa é, na verdade, a grande receita. Não se sinta normalizado com a dor. Não é normal você acordar todos os dias querendo não ter acordado. Não é normal você estar com alguém que só desmoraliza o que você faz, como você faz, os seus atributos, os seus talentos, as suas tentativas. Veja, se você está passando por isso, por mais que seja tóxico e abusivo emocionalmente, você também pode estar diante de uma pessoa que não tem solução por ter um transtorno. E uma coisa curiosa do narcisista é que ele sempre tem um plano B. O
O narcisista, ele sempre se relaciona com alguém, mas ele deixa ali o cantinho dele. Ai, esse cabelinho tá me irritando, mas tudo bem. Seguimos. Ele sempre tem um plano B. Ele, mesmo tendo relacionamentos, eu tô falando agora de relacionamentos amorosos, ele sempre vai ter alguém para quem ele possa correr. Ele não é alguém que costuma ficar reto numa situação. Ele é alguém que sempre vai buscar ter um step, uma reserva, alguém para quem ele vai contar uma história, por mais feliz que ele viva num casamento, numa relação, por mais satisfeito que ele esteja pessoalmente, sexualmente, fraternalmente, emocionalmente, ele vai sempre procurar dizer para outro alguém, independentemente de quem seja, o quanto ele é infeliz e que de repentemente ele precisará de apoio, porque o narcisista não sabe viver sem um plano B, sem um step. Ele não sabe viver sem alguém para quem correr, porque no fundo, ele é um solitário e ele sabe que ao ser desmascarado, ele será abandonado. E para que ele não seja abandonado, porque ele não suporta a dor do abandono, ele imediatamente ou abandona ou fortalece situações que permeiam o relacionamento de maneira que a própria pessoa chegue ao ápice do desespero e o abandone. E quem são as pessoas mais, vamos dizer, propensas às relações narcisistas? São aquelas que em algum momento, preferencialmente na infância, tiveram feridas emocionais, lacunas emocionais, tiveram evasões emocionais, inseguranças, medos, receios, se sentiram de alguma maneira desprotegidas, desacolhidas. Essas pessoas se sentiram fragilizadas, se sentiram destruídas, se sentiram desprotegidas. Isso acontece normalmente no seio familiar, o berço da loucura. E quando o narcisista chega perto dessas pessoas, ele se mostra extremamente sedutor, protetor, acolhedor. Um narcisista nunca vai chegar perto de alguém para dizer: oi, tudo bem? Eu sou narcisista, dou defeito e faço as pessoas sofrerem. Sabia disso? Não. As relações que o narcisista conquista e começa são sempre relações pautadas pelo acolhimento, pelo afeto, especialmente porque é preciso ressaltar o quão eles são inteligentes e o quanto eles percebem de longe os movimentos das outras pessoas. Então vai ser muito comum, por exemplo, uma vítima de narcisista contar uma história que ela viveu às 7 horas da noite para alguém no outro dia às 10 horas da manhã e ele dizer: mentira, isso não aconteceu, ela é louca. Então, essa expressão, especialmente destinada a nós mulheres, ela é louca, é a mais pura expressão de que você está, de fato, percebendo e reagindo a algum tipo de abuso que talvez você não saiba exatamente qual seja, mas que você já percebeu que não é natural. Nenhuma pessoa, nenhuma mulher especificamente será chamada de louca se ela não tiver, em alguma medida, desconstruindo a engrenagem de um narcisista. Porque a desmoralização, ao chamá-la de louca,
ele está, além de tudo, tentando com isso fazer com que a sua calma, a sua mansidão, a sua inteligência, as suas informações prevaleçam diante de alguém que já está profundamente rasgada, desgastada, emocionalmente fragilizada, que já não suporta mais lidar com os seus abusos. Então é óbvio que essa pessoa que está abusando e que está no seu natural, porque não sente nada, porque se sente no direito, e essa pessoa aqui que está sofrendo esse abuso, é óbvio que essa pessoa aqui, ela vai ficar descontrolada, ela vai ficar exaltada, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar entristecida. E é óbvio que é muito mais fácil uma pessoa com uma fala ardilosa, mansa, racionalista, ganhar plateia para uma pessoa com uma fala emocionada. Tudo isso acontece em inúmeras relações, narcisistas ou não. Mas falo de narcisistas aqui nas relações porque elas acontecem, como eu disse, mais propriamente com pessoas que tiveram uma infância e eu diria, uma adolescência, em algum momento da sua formação, um déficit de acolhimento, de proteção e de estrutura emocional. Geralmente, famílias muito desestruturadas, elas deixam pessoas muito afoitas por proteção. Então, se você sente que você está numa relação e que está sendo comum esse seu desincômodo, esse seu desconforto, essa sua falta de norte, essa sua falta de compreensão sobre as coisas, busque ajuda. Se você puder pagar a terapia, ótimo. Quem não quer um analista para chamar de seu, com direito ao WhatsApp na hora do SOS, mas existem outras formas. Existem os CAPs, existem as faculdades de psicologia, cujos formandos fazem uma prestação de serviço ali obrigatória, né, de estágio. Existem programas de governo em hospitais públicos, dependendo do lugar em que você esteja. Obviamente que se você tem condições de comprar 2 sapatos e uma bolsa a menos, ao invés de se entulhar de coisas para preencher um vazio, que de vazio não tem nada, que está entulhado de porcaria, mal resolvida, e fazer uma boa análise, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai sair na frente, porque você vai ter um profissional à sua disposição e à disposição do seu processo de cura. E cura em psicanálise é tão somente o sujeito se dá conta daquilo que o move e o faz repetir o sofrimento. Porque uma coisa é certa, gente, se isso não for devidamente curado, no sentido de, se essa ferida não parar de pautar as suas escolhas, você só vai mudar de CPF. Nada, absolutamente nada será modificado. Porque outros narcisistas e outras pessoas com características narcisistas, abusivas e tóxicas se aproximarão, porque eles sentem cheiros de fragilidade, eles sentem cheiros de baixa autoestima, eles sentem cheiro de vulnerabilidade, eles sentem cheiro de pessoas advindas de famílias desestruturadas. Quando eu falo desestruturadas, eu não estou falando só de dinheiro, mas também de dinheiro. Eu estou falando de berço da loucura. Eu estou falando de
falta de amparo emocional, eu estou falando de falta de acolhimento e proteção, eu estou falando de um sentimento de se sentir só e perdido, porque quem se relaciona com um narcisista se sente só. E pior do que isso, vai pautando as suas emoções e os seus humores a partir das emoções e dos humores deles. Eu tenho no meu site 3 aulas gratuitas de mais de 40 minutos sobre relações narcisistas, relacionamentos tóxicos e abusivos. E lá no meu canal do YouTube são 109, 119, não sei bem, mais de 100 e qualquer coisa de temas, todos que eu trato aqui, desde TDAH até depressão, playlists e mais playlists sobre competição entre irmãos, a saga do filho mais velho, mães narcisistas, parceiros narcisistas, identificação. Então, se você tem alguma dúvida, há muito material gratuito, podcasts no Spotify, aos montes, mais de 1000 publicações minhas aqui. E agora eu abri um canal aí, né, que foi um benefício que alguns perfis ganharam e o meu ganhou, que eu chamo de reforma íntima, que é para mandar áudios e ter outras conversas que eventualmente eu não consigo ter por aqui, né? Agora, por exemplo, uma paciente minha faltou, não consegui contato com ela e resolvi fazer essa live inspirada nessa outra pessoa que eu atendi hoje pela primeira vez e que vem de uma tortura narcisista de muito tempo. Eu espero honestamente que você encontre o seu lugar no mundo, que você encontre a sua felicidade, que você, como diz aí o meu canal, Reforma Íntima, que a sua reforma comece dentro da sua intimidade, porque não adianta você reformar todo o resto. É importante sim a gente ficar em paz com a nossa aparência, ter o corpo que a gente se sente bem, ter as coisas materiais que a gente honra e que nos honram, mas se dentro da gente tá tudo errado, é como um bolo lindo, mas dentro tá cheio de bolor. Se isso fez sentido para você, deixa a sua pergunta aqui nos comentários, compartilha com outras pessoas. Eu espero honestamente que essa explicação modesta que eu dei, mas com muito carinho e muita seriedade, chegue a um número expressivo de pessoas, porque foi muito significativo para mim atender uma médica, que é uma pessoa que tem muitos conteúdos, muita formação acadêmica, especialização, sofrendo ainda por abusos narcisistas. Então, está por todo lugar, por todas as classes sociais, está por todas as profissões, por todos os bolsos, está por todo canto. Então, se você puder ser essa pessoa que leva a luz a outras pessoas, eu acho que menos gente vive na escuridão. Se a gente acender a nossa velinha, é menos gente que vive na escuridão. Eu tô aqui acendendo a minha. Quem quiser entrar no canal vai ser muito bem-vindo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha valido a pena o meu tempo aqui. Eu desejo que vocês possam, a partir desse material, consultar outros materiais lá no site, consultar aulas inteiras no site que estão totalmente, absolutamente gratuitas, assim como os vídeos no YouTube. O YouTube é esse canal que eu estou em dívida, porque não falo dele, não tenho divulgado ele, mas as pessoas que sentirem no coração de fazer essa divulgação, que o façam. Eu desejo que vocês possam ter extraído o melhor daqui, assim como eu vim
até aqui dar o melhor de mim. Um beijo, namastê, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e que nós sejamos todas melhores amanhã do que fomos hoje. Assim eu espero, desejo e farei.